Imagine caminhar por ruas escuras cobertas de neblina, luzes fracas de lampiões, passos apressados e um silêncio cortado apenas por ecos distantes. De repente, um grito, um corpo estendido no chão e a assinatura de um assassino invisível, sem testemunhas, sem rastros. Apenas o medo e uma assinatura cruel gravada na carne. Não era um assassino comum. Era alguém que parecia brincar com a polícia, enviar cartas, zombar dos investigadores e desaparecer como se fosse um fantasma. Essa não é uma lenda qualquer. É um dos maiores mistérios criminais da história. Seu nome ecoa há mais de um século. Jack, o Estripador. Hoje, você vai caminhar pelas ruas sombrias de Whitechapel. Vai conhecer os crimes, as vítimas, as teorias e entender por que, até hoje, o mundo tenta responder: quem foi Jack, o Estripador? Final do século XIX. Londres era a maior cidade do mundo, mas por trás das mansões vitorianas e do avanço da Revolução Industrial, existia um outro lado, Whitechapel, um bairro pobre, superlotado e mergulhado na miséria. Ruas apertadas, becos sujos, cortiços lotados. Ali sobreviviam os esquecidos, trabalhadores, imigrantes, alcoólatras e mulheres sem alternativas que vendiam o próprio corpo por algumas moedas. Era um terreno fértil para o crime. Roubos, brigas, assassinatos, quase sempre ignorados pelas autoridades, até que algo mudou. Em agosto de 1888, o terror ganhou um nome. 31 de agosto de 1888. Nas primeiras horas da madrugada, o corpo de Mary Ann Nichols é encontrado em Bucks Row. Garganta cortada, ventre mutilado, a polícia inicialmente trata como mais um caso de violência urbana. Mas apenas 8 dias depois, outra vítima, Annie Chapman. Mesmo padrão. Garganta cortada, vísceras expostas. Não era coincidência, era um padrão, era um ritual, e o assassino não pararia por aí. No dia 30 de setembro, 2 mortes em uma mesma madrugada, duplo assassinato. Elizabeth Stride é encontrada em um pátio escuro com a garganta cortada, mas sem as mutilações habituais. Acredita-se que o assassino tenha sido interrompido. Menos de 1 hora depois, Catherine Eddowes é encontrada em Mitre Square, a mais brutal até então. Mutilações no rosto, órgãos removidos com precisão quase cirúrgica. A cidade entra em pânico, e é nesse ponto que ele ganha um nome. Em outubro de 1888, a polícia e a imprensa recebem uma carta assinada por Jack the Ripper, Jack, o Estripador. Um nome criado talvez por ele mesmo, ou por um repórter em busca de manchetes. Mas o conteúdo era real. A carta vem acompanhada de metade de um rim humano. Sim, um rim. Preservado e enviado pelo correio como se fosse um cartão de visita. Guardei essa metade para você. A outra, fritei e comi. Era o recado. Jack, o Estripador, não era só um assassino. Era um espetáculo. Um nome que gelava a espinha e que parecia se divertir com o medo que provocava. Em 9 de novembro de 1888, Mary Jane Kelly, uma jovem de apenas 25 anos, é encontrada em seu quarto. O que os policiais veem é indescritível. O corpo foi brutalmente desfigurado, a carne removida, os órgãos espalhados pelo cômodo. Era como se o assassino, sem o risco de ser interrompido, tivesse dado vazão à sua fúria completa. E então, o silêncio. Após Mary Jane Kelly, os assassinatos pararam, sem prisões, sem testemunhas, sem explicações. Jack desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Mas a caçada estava apenas começando. Com a cidade em pânico e a imprensa sedenta por respostas, começou a maior operação policial da era vitoriana. A rainha Vitória exigia providências. A imprensa pressionava a todo instante e a população clamava por justiça. A polícia de Whitechapel, despreparada para um assassino assim,
recebeu reforços da Scotland Yard. Detetives se infiltraram nas ruas disfarçados. Vigilantes civis passaram a patrulhar os becos por conta própria, e qualquer homem com uma faca no bolso virava suspeito. Mais de 2.000 pessoas foram interrogadas. Quase 300 investigadas formalmente. 80 foram presas, sem resultados. O problema era simples e brutal. Jack não deixava rastros, sem testemunhas, sem pegadas, sem digitais. Era como se ele previsse cada movimento da polícia. Sabia onde atacar, quando atacar e como desaparecer. Na tentativa de entender seu comportamento, nasceu uma prática ainda experimental na época: o perfil psicológico. O médico legista Thomas Bond, considerado o primeiro perfilador criminal da história, escreveu que o assassino era alguém calmo, metódico, com profundo conhecimento de anatomia e provavelmente morava na própria vizinhança. Mas nada disso bastou. Jack não queria apenas matar. Ele queria ser um fantasma e conseguiu. Mais de um século depois, ainda não sabemos quem foi. Mas as teorias não faltam. Montague John Druitt, advogado e professor, tinha comportamento instável. Desapareceu misteriosamente após o último crime. Muitos acreditam que tenha tirado a própria vida, talvez por culpa ou medo de ser descoberto. Aaron Kosminski, imigrante polonês com histórico de distúrbios mentais, um dos principais suspeitos da polícia na época. Estudos modernos de DNA o ligam ao crime, mas de forma inconclusiva. Sir William Gull, médico da realeza, envolvido em teorias conspiratórias. Teria matado para encobrir segredos da monarquia, segundo livros e filmes. Nunca houve provas. Walter Sickert, artista excêntrico. Teorias dizem que ele escondia pistas nos quadros, mas, novamente, sem evidências. Outros nomes surgiram ao longo das décadas: açougueiros, cirurgiões, nobres, andarilhos, mas nenhum convenceu totalmente. A verdade é que Jack pode ter sido qualquer um, ou ninguém. Um homem comum, um monstro, um mito. Jack não matou apenas 5 mulheres. Ele assassinou a paz de uma cidade inteira. Criou um medo que atravessou gerações. Mais de 130 anos se passaram e ele ainda vive no imaginário popular. Foi transformado em personagem de filmes, séries, livros, quadrinhos. Virou símbolo do desconhecido, do assassino perfeito, da escuridão sem rosto. Mas talvez o mais assustador não seja o que ele fez, mas o que ele deixou. O silêncio, o mistério e a sensação de que, em algum lugar, o mal pode estar observando, esperando, sorrindo. E você? Acredita que Jack, o estripador, era um homem comum, um médico brilhante ou um assassino sobrenatural que simplesmente sumiu? Escreve aqui nos comentários a sua teoria. Se esse mergulho sombrio te prendeu até aqui, já deixa o like, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Assim, você continua acompanhando comigo histórias que desafiam o tempo e a lógica. E olha só, tem mais um vídeo aparecendo agora mesmo na sua tela. Clica nele e vem comigo para o próximo mistério dos sussurros da história. Nos vemos no próximo episódio.